Olá, querido pai, querida mãe, você que está conosco está comigo nesta jornada, né? Nós estamos trabalhando o tema ou o curso Pastoreando o Coração dos Filhos e o material que nós estamos usando, o livro, referência, né? Texto referência, é este aqui do Ted Tribe, é um livro da editora Fiel e hoje nós queremos falar um pouco a respeito dos objetivos ou metas que nós já falamos, né? E ligado aos objetivos metas, a questão dos métodos, né? Se há metas, se há objetivos, se a gente se quer chegar a algum lugar, a gente chega por um caminho, por um trilho, por um expediente, valendo-se de um método ou de métodos, né? E nós vimos que os pais têm metas, têm objetivos, ou devem ter. Os pais também devem, com certa frequência, pensar os seus métodos, revisar os seus métodos. Às vezes a gente acaba utilizando métodos não tão eficazes, não tão condizentes, né, com o nosso alvo, com a nossa meta, aliás, métodos condizentes com o nosso alvo, com a nossa meta, né? Mas e a gente faz a revisão dos alvos, dos objetivos e também a gente pensa sobre a questão dos métodos. Que métodos nós estamos utilizando para chegar lá? O TED vai falar a respeito de um alvo principal, e para isto ele citou a primeira pergunta do Catecismo Maior, que nós usamos e conhecemos e repetimos e ouvimos com frequência, né? Qual o fim principal do homem? E o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, e ao lado de metas secundárias, objetivos secundários também necessários, o principal alvo do pai cristão, da mãe cristã, da família cristã é formar filhos que tenham as suas vidas orientadas para Deus, né? Tenham Deus como prioridade número um, adorem a Deus, né? O coração não fique inclinado aos ídolos, e este é o fim principal. E as metas falam sempre sobre essa questão do caminho. E ele vai citar dois métodos bíblicos recomendáveis, né, apontados pela Bíblia, eficazes, e hoje nós queremos falar a respeito do primeiro deles, que ele chama de diálogo, aliás, de comunicação. A comunicação é muito importante, né? E o Ted conta uma experiência muito interessante quando ele está começando a tratar desse assunto. Ele fala de uma experiência dele de trabalho, e por conta dessa experiência de trabalho, ele convidava pessoas para se hospedar na casa dele, tomar uma refeição com ele. E numa das vezes ele convidou uma pessoa e a pessoa estava ali na casa dele tomando uma refeição e ele hospedando aquela pessoa. E durante aquele tempo os filhos estavam desempenhando algumas tarefas e eles começaram a ter lá as suas dificuldades com as tarefas. E o pai então olhou para eles e disse assim: Efésios 6:1. E imediatamente as coisas começaram a se ajustar, e aquele convidado ficou muito impressionado, muito impactado com o efeito da citação de Efésios 6:1. E quando chegou no final daquele tempo dele ali com a família, e ele
Ele se volta então para o Ted e diz, aliás, para o pai do Ted, né? E diz assim, pergunta, né? Escuta, o que diz, o que é Efésios 6:1? E quando o pai falou para os filhos Efésios 6:1, mentalmente eles começaram a lembrar, né? Ah, Filhos, obedecei a vossos pais, pois isto é justo no Senhor. Filhos, obedecei aos vossos pais, pois isto é justo no Senhor. E então ele saiu dali, acho que excelente método, né? Vou aplicar para com os meus filhos. A comunicação é muito importante. Muito importante não simplesmente pelo fato de eu falar ao meu filho, à minha filha, ou os pais falarem aos filhos, né? Mas a ideia básica da comunicação é os pais falar com os filhos, né? E isso faz uma diferença muito grande. Pai e mãe normalmente falam para os filhos, né? Dá ordens, dá tarefas, transmitem recados, passam orientações, então eles falam sempre para os filhos. E é muito importante na comunicação que os pais falem com os filhos. E então, Ted cita os provérbios, aliás, eu quero abrir aqui um parêntese, né, e falar com você sobre isso. Provérbios tem uma riqueza de provérbios, né, de pequenas máximas sobre os pais, sobre a educação dos filhos, o efeito que a educação dos filhos produz, né? A alegria que um filho pode trazer para a vida do pai, para o coração do pai, o bom resultado na vida do filho, já na sua adolescência, na sua juventude, na sua idade adulta, e é uma riqueza muito grande. Eu, particularmente, de quando em vez eu volto, né, revisito Provérbios e começo a ler e a refletir e a meditar nos princípios, né, nas máximas, nas orientações que vêm de Provérbios para o meu coração de pai, e agora coração de avô, né? E de pessoa, de quem sempre esteve ao lado de pais e mães, de famílias, procurando dar apoio, caminhando com famílias. O método é muito importante. Comunicar, né? Comunicar com os filhos. E quando a gente fala para os filhos, a tendência é a tendência do monólogo, mono, eu falo, né? Eu passo ordens, o filho me pede algo, eu respondo, às vezes respondo até outra questão, não fico no mesmo tema, no mesmo assunto, e o filho percebe nitidamente que eu não estou prestando atenção nele, que eu não ouvi o que ele falou, né? Então, a comunicação, ela pressupõe o diálogo, dois, né? Eu falando com mais alguém, né? E nesse diálogo, nesta conversa com o meu filho, com a minha filha, é muito importante algumas questões, né? Uma delas é a questão do ouvir. O Tiago vai dizer na sua epístola que a gente deve estar pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar, né? Pronto para ouvir. É tudo que a gente não é, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande, estou sempre atento a isto e esta é uma área que eu tenho procurado trabalhar na minha vida, a questão da prontidão, da disposição, da disponibilidade para ouvir. Isto é bastante importante. Só há diálogo quando a gente tem disposição, quando a gente tem por princípio, quando o coração da gente está inclinado para isso. E a gente também ouvir. Nós estamos falando com alguém, né? Uma outra questão muito importante com relação ao pai, com relação à mãe, é que nós
fomos escolhidos por Deus para caminhar com os nossos filhos, para ah, exercer influência, para pastorear o coração do nosso filho, o coração da nossa filha, e então nós estamos acima dos nossos filhos como representantes de Deus. Assim como ele escolheu Abraão, a gente já viu isso lá em Gênesis 18, 19, Deus escolhe cada pai, cada mãe, para ter o filho que tem, a filha que tem, e para caminhar com ele. E a Bíblia diz que ele é um presente de Deus para o pai, um presente de Deus para a mãe, um presente de Deus para o lar. E Deus dá essa responsabilidade. A nossa função, eu já disse aqui, é de mordomia, né? Isto é, de cuidado, de ser responsável por por este ser, por este filho, esta filha que Deus coloca junto da gente. E nós temos uma responsabilidade para com ela de cuidar, de pastorear a vida do nosso filho, da nossa filha. Mas, por outro lado, também nós já tocamos neste ponto, a gente, ao cuidar, ao pastorear o coração do nosso filho, nós estamos ao lado do nosso filho. Nós estamos acima, mas estamos ao lado, nós estamos caminhando juntos. Né? Juntos, não simplesmente porque nós estamos juntos, nós estamos na mesma casa, pegando aquele texto lá do Deuteronômio capítulo 6, né? Nós estamos no mesmo espaço, nós passamos pela mesma porta ou pelas mesmas portas, né? E toda aquela informalidade, aquele fluir da vida diária, mas nós estamos juntos também no sentido de que nós somos muito parecidos, de que nós somos também pecadores. E isso fala da humildade que cada pai e cada mãe deve ter, né? E saber que o seu próprio coração precisa ser diariamente trabalhado, precisa ser diariamente convertido, né? A Bíblia vai falar de conversão do coração do pai, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e então nós estamos ao lado e muitas vezes, né? Não é uma nem duas, muitas vezes nós precisamos também confessar aos nossos filhos os nossos erros, as nossas falhas, admitir, né? Reconhecer e pedir perdão pelas falhas, pelos erros que cometemos. Isso não nos desautoriza, muito pelo contrário, isto mostra para os nossos filhos que nós somos pessoas reais e, em vez de nos desacreditar, isso dá muito mais crédito ao pai e à mãe que está ao lado do filho e é capaz de, quando falhar em relação a ele, foi injusto, foi muito exigente, perdeu o controle, qualquer falha que a gente comete, que a gente pode falar, filho, olha, você viu isso que o pai fez? Então, eu quero pedir perdão para você por isso. Se por um lado nós estamos ali para corrigi-lo, representando Deus, instruindo, exercendo a nossa influência formativa sobre o nosso filho, a nossa filha, por outro lado, nós temos também de cultivar, né, esta humildade. A Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas aos humildes Deus concede graça. E nesse caminhar com os nossos filhos, nós somos alvos da graça de Deus, e é essa graça que nos leva muitas vezes a reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, e assim nós vamos caminhando ao lado dos nossos filhos. Eles, principalmente à medida que vão se desenvolvendo, vão caminhando, e quando atingem a adolescência, eles vão perceber que eles estão ao lado de pessoas autênticas, de pessoas reais, pessoas que não primam pela hipocrisia, pelo teatro, pela representação, mas pessoas que são sem máscaras, né? Pessoas que são o que elas são, e os filhos aprendem também a conviver e a respeitar pais assim. Que Deus abençoe a sua vida, e estamos juntos, né? Na semana que vem teremos o nosso 6º encontro, a nossa 6ª videoaula, e espero que você
já tenha adquirido o livro, né, Pastoreando o Coração da Criança, porque você vai aprofundar muito mais essas questões, né, e aspectos que a gente nem mesmo consegue tocar aqui, você vai ver e isso vai agregar muito a essa missão sua de pastorear o coração dos seus filhos. Até lá!